Olá, estou aqui com a consultora e coach de carreiras, Cris Duque, que vai falar tudo para você sobre como construir a sua equipe dos sonhos, ok? Não é mesmo? Se apresente, Cris. Obrigada, Lune. Olá para você que está aqui me assistindo, e eu vou tentar passar para vocês o melhor recado possível dentro de toda a minha experiência, minha expertise e know-how dentro dessa consultoria de treinamento e desenvolvimento que eu faço dentro das empresas. E eu vou começar trazendo aqui uma frase de Aristóteles. O ser humano é um sujeito social que, pela sua própria natureza, ele precisa pertencer à coletividade. Então, diante dessa necessidade nossa natural, nós começamos a pensar de que forma nós podemos aprimorar essas relações. Porque o que é um trabalho em equipe, né, doutora Lune? Um trabalho em equipe é justamente você unir pessoas com um objetivo afim, para que todos trabalhem em direção a esse objetivo. Só que com um detalhe, se complementando, né? E quando uma equipe é bem diversa, pessoas com comportamentos e especialidades diferenciadas, essa equipe pode sim se tornar muito forte, performando de uma forma complementar, para que eles alcancem de forma ágil, de forma concisa, integradora, engajadora, para que esse resultado chegue. Só que tem um detalhe. Sim. Toda equipe precisa do quê? De um líder. De um líder. E esse líder é que tem toda essa responsabilidade de conduzir essa equipe. E daí essa construção dessa relação se torna muito importante. É uma responsabilidade muito grande dentro de uma empresa. Eu queria até que você explicasse o seguinte: eu conheço o seu trabalho, você já fez um trabalho na minha empresa, e eu observo que isso é uma dificuldade. Foi para mim por muitos anos. Eu já sou empresária há 12 anos, né? E quando eu cheguei para você, eu tinha muita dificuldade com a equipe, né? Não é mesmo? Você fez um trabalho maravilhoso Muito obrigada. na minha empresa, e eu vejo que melhorou muito a qualidade da minha equipe. E eu acredito que isso não aconteça só comigo, aconteça com os outros empresários, com os outros empreendedores, principalmente na nossa área, que é uma área de beleza e estética, onde as vaidades se afloram muito. E você com certeza tem experiência disso, de outras empresas. Você poderia falar sobre isso, explicar um pouquinho sobre isso? Sobre essa construção dessa equipe? Essa divergência e não sei se eu sou leiga, né, nesse assunto, mas assim, essa vaidade exagerada, essa competição, porque dentro da estética a gente costuma muito premiar, dar comissionamento diferenciado para os membros da equipe. E eu observo que isso pode criar assim, um ciúme que atrapalha a equipe. Acontece isso, você vê isso? Então, aos meus olhos, eu vejo da seguinte forma: cada empresa, cada área de atuação, ela precisa ter muita clareza da sua cultura, da cultura que ela vai construir ali e desenvolver todo o seu trabalho para atender os clientes. Sim. Né? Então, a área de beleza, né, essa sua especialidade, ela requer determinados comportamentos e atributos que você, como empresária, precisa distinguir e definir para você poder compor essa tua equipe. Para isso, nós temos alguns questionários comportamentais que fazem essa distinção, que trazem para o empresário uma clareza maior daquele profissional que ele está contratando, dos atributos que ele tem alcance, né, de realizar, para estar somando com os outros profissionais da equipe. Então, esse teu conhecimento do perfil comportamental, como se fosse um assessment
que não é só o comportamento que conta para uma contratação, é também a área, existe uma fórmula, né, que se chama CHA, hoje é até chave, que o C é do conhecimento, o H é de habilidade e o A é de atitude, né? O C é o conhecimento, é a parte intelectual, é a parte de todo o aprendizado durante a vida, que são os nossos estudos, as nossas leituras e como é que você tem de formação também dentro do nível profissional que você queira, né, estar trazendo para a sua empresa. E depois desse conhecimento é importante você avaliar as habilidades. O que são as habilidades? São as práticas dessa pessoa. O que ela já praticou? O que ela já vivenciou? Né? Já fez estágio? Já trabalhou em outros lugares? Né? Quais são as habilidades que ela já atuou no mercado de trabalho? E também o A, né, da fórmula do chá é a atitude, que é o comportamento. Entendeu, Luni? Então, não é só o comportamento, é a parte realmente do conhecimento, das habilidades que essa pessoa tem e do comportamento, porque esse comportamento geralmente é o que faz todo essa equipe trabalhar como um time. Eu que sou leiga, o comportamento você diria que é o que chamam hoje de inteligência emocional para se comportar dentro de uma equipe? Olha, ou é mais? Não, a inteligência emocional é uma parte, né? Porque você no seu comportamento, você tem as suas características, mas você, para atuar com essas suas características, você precisa ter um equilíbrio emocional, né? E utilizar as suas inteligências. Porque a partir do momento que você toma conhecimento, né, nós temos dois hemisférios, o direito, o esquerdo, todos nós sabemos disso. O lado direito é o lado emocional, o lado esquerdo é o racional. Então, quando a gente passa a entender como acessar, porque a partir do momento que nós temos esse conhecimento, nós podemos, de certa forma, nos controlar diante do acesso que você quer ter diante dos desafios. Concorda com isso? Claro, claro. Então você passa a ter esse domínio maior sobre o seu comportamento. Daí está essa inteligência emocional de você não se deixar abalar, de você se tornar uma pessoa resiliente, que a resiliência é uma característica do profissional do futuro, né? Que já o futuro já é agora, sim. Que a gente já precisa agora dessa resiliência. O que é essa resiliência? É você, no momento de pressão, de desespero, você não sair totalmente, né? Você é como se fosse um bambu, você enverga, mas você não vai quebrar, você vai voltar ao seu ponto original, né? Porque você vai usar o quê? O seu racional. Então é a forma que você tem de trabalhar essa sua inteligência emocional para não se deixar abalar, não entrar num desespero, num caos, para não chegar a resolver e solucionar problemas, porque a gente vive sob uma velocidade, né? O mundo hoje é VUCA, né? É um mundo volátil, incerto, ambíguo e complexo. Eu até troquei, é complexo e ambíguo. Então, né? E pelo que eu estou entendendo, então, através desses formulários e desses testes que você faz, como essa consultora e coach de carreiras, que você é muito expert, você consegue já dar uma previsão. Eu sei que você já fez para mim um mapa de uma pessoa que eu queria contratar. Então, eu queria que você explicasse, né, para quem está assistindo. Então, você consegue mapear e entender se aquela pessoa está adequada para aquela empresa ou para aquele cargo, não é isso? Explica um pouquinho melhor. De certa forma, eu acho assim que um encontro apenas com um profissional é pouco tempo para você conhecer exatamente a pessoa, né? Todo o histórico dela, até porque muitas vezes as pessoas contam histórias que não viveram. Então isso é muito sério. Mas existem também técnicas da neurolinguística, né, que a gente chama de PNL, que a gente também
eu percebo através do comportamento da pessoa, muitas vezes, se ela está mentindo ou não, se ela está nervosa por algum motivo ou não, se ela está escondendo alguma coisa ou não. Então, eu tenho técnicas que eu vou conversando, entendendo, percebendo, para poder avaliar, né, essas competências necessárias. Agora, é importante que esse empresário me solicite as pessoas com competências específicas, né, para que, para a minha avaliação, fique bem claro aquilo que eu preciso avaliar. Entendeu? Sim. É uma troca. Você me traz essa especificidade, né? E eu, em busca dessa especificidade, eu vou fazendo alguns questionamentos, eu vou trazendo algumas técnicas, alguns exercícios, questionários, como eu falei, eu avalio o conhecimento, as habilidades, as atitudes, os valores, e também é aquela questão, quais são os seus princípios, os seus valores da empresa, eles estão alinhados com os valores desse profissional? Isso é muito importante, gente, porque é aqui que dá o match. Porque se você tem valores que essa pessoa não passa nem perto deles, desconhece ou não pratica esses valores, fica muito difícil encontrar esse equilíbrio, porque aí as expectativas não vão estar alinhadas. E isso lá na frente pode trazer ruídos. Então, deixa eu entender. O profissional, que acontece isso muito conosco da saúde estética. Não adianta, então, você vai montar uma empresa, um consultório, não adianta você saber só eu sei fazer uma harmonização facial. Então, eu como empresária, eu preciso saber, olha, para recepcionista, eu quero essas e essas habilidades. Para um biomédico que vai trabalhar comigo, eu quero essas e essas habilidades. Para um consultor de vendas, um marketing... Deixa eu só te falar o seguinte, habilidades, mas eu também preciso de formação. Sim, né? Sim. Não são só as habilidades. A pessoa já teve experiência, então ela tem habilidade em quê? O que ela já, né, trabalhou no tempo dela de vida, de profissional. O conhecimento, ela estudou o quê? Nunca estudou? Então até onde, né, o que ela pode te ajudar dentro daquilo que ela sabe? Né? E o comportamento, a questão do comportamento é se tem uma boa comunicação, se é uma pessoa que tem uma empatia, né? Você trabalha com beleza, com mulheres, né, que querem se tornar lindas, mais sofisticadas, mulheres que são exigentes com o resultado. Então você tem que ter, o que a gente imagina? Profissionais que tenham uma excelente comunicação, que sejam proativos. O que mais que você diz sobre isso? Essa questão da resiliência que você também, eu acredito que precisa também uma autoestima, porque como você falou da exigência, do padrão de exigência dos nossos clientes, muitas das vezes quando o cliente faz uma reclamação, e se quem for receber aquela reclamação não tiver uma autoestima muito satisfatória, ele leva para si, parece que aquilo é pessoal. E isso eu acho que dificulta e desmotiva, pode desmotivar a equipe, tô certa? Não, isso acontece muito em todas as áreas, né? Não só na área de beleza, né? Agradar o cliente é algo que requer, né, todo um cuidado, toda uma preparação, todo um esforço, né? Em tudo existe o esforço, uma atenção, saber ouvir, né? E essa entrega, muitas vezes, o cliente gosta muitas vezes de querer a perfeição. A perfeição é praticamente impossível, né? Então, você ter uma pessoa preparada, não precisa nem ser a questão da autoestima em si, né? Porque essa reclamação é do que ela não teve como resultado esperado, né? Mas uma pessoa preparada para saber responder à altura, para que ela escute e saia dali satisfeita, de alguma forma. E nesses anos que você tem de experiência, tal, com muito sucesso, você observa que o ponto assim, crucial
crucial de uma empresa seja a formação de equipe, eu às vezes, eu vou usar até falar, se eu estiver errada, você me corrija, mas eu acho que é tão importante quanto a técnica ou o produto ou o serviço que você for vender. É a formação de uma boa equipe, não é mesmo? Essa é a fórmula do sucesso. Isso eu posso garantir. Porque todo negócio, a galinha dos ovos de ouro de todo e qualquer negócio são as pessoas. Sim. É o corpo ali profissional, são as pessoas que vão fazer essa venda, são as pessoas que vão fazer essa entrega, que precisam dominar o assunto, que precisam conhecer de tudo sobre o produto, né? E ter passar aquela credibilidade, né? E quanto mais a gente sabe, mais isso acontece. Porque a pessoa, né, fica mais esclarecida diante de algum conflito, alguma coisa, algum problema que possa vir a acontecer. Sabe que eu observo, Cris? Na minha área eu vejo muito isso. As pessoas entram para a área de estética, vêm e compram equipamentos sofisticados. Os equipamentos nossos são muito caros, os insumos são muito caros. Prepara o consultório, a clínica, o instituto muito bonito e deixa a contratação em segundo plano. E depois chama aquela amiguinha, aquele parente, para botar justamente numa recepção, numa venda, num follow-up. E eu, inclusive, já aconteceu comigo isso. Quando eu montei, a primeira coisa que eu fiz foi chamar um parente foi fazer, e botar na recepção. Bom, aí o que acontece? Você não pode dar bronca no parente. O parente fica milindrado, o parente chega mais tarde, o parente, essas coisas todas. Então, depois eu fui aprendendo, claro, ao longo desses anos, fui aprendendo. Eu trouxe você aqui, Cris, justamente para isso. Eu não quero que a pessoa que está assistindo passe pelo que eu passei, porque eu fui aprender. Eu acho que hoje o conhecimento facilita muito a nossa vida. E eu sei que você pode explicar muito bem isso para quem está assistindo, que a importância de formar equipe, até mesmo um profissional de limpeza, você tem que escolher muito bem, senão de repente o cliente está lá na recepção, ele passa a vassoura lá em cima. Então, né, isso assim, a gente está falando até de uma forma jocosa, mas isso acontece. E acontece que isso não vai te levar ao sucesso. Mas deixa eu te falar uma coisa, pra gente não perder o fio da meada. Existem muitas empresas familiares de sucesso. Sim, claro. Tá? Que o CEO traz o sobrinho, o primo, o filho. Existem empresas de sucesso. Não quero ser preconceituosa. Né? Então, o mais importante disso tudo é que essas pessoas sejam preparadas e que elas tenham esse perfil dessa fórmula do chá, né? Que hoje é chave, que é conhecimento, habilidade, atitude, valores e entorno. Esse entorno é a influência dela diante, né, ao redor dela, das pessoas que ela conhece, que isso também é importante. Sim. Né? Então essa fórmula hoje, ela tá mais robusta. Sim. Justamente porque essa pessoa estando bem preparada, sendo da família ou não sendo da família, ela vai estar pronta para exercer aquela função, aquele cargo ali. E uma das coisas difíceis numa empresa familiar é essa questão de misturar, né, a vida pessoal com a vida profissional. Então tem que existir toda uma comunicação muito clara, os limites, as regras, as normas, como as empresas têm, uma cultura bem forte, né? Um trabalho de feedback constante e de forma sincera, porque não adianta aquele feedback que fica floreando para chegar lá no problema. Não, é ser sincero, né? É falar das coisas boas e falar das coisas que não estão boas, porque existe também aquela visão do líder, né, do empresário em si, em melhorar a tua equipe constantemente, em investir na preparação dessa equipe para que essa equipe
acompanhe a evolução desse mundo VUCA, como eu já falei, né? Então, é essa a questão. Eu sei, Cris, que você tem até um produto, né, que você lançou com seus sócios, que desenvolve isso, essas habilidades. Explica um pouquinho mais sobre esse produto. Olha, eu tenho 2 treinamentos que estão saindo do forno. Um já entrou no mercado de trabalho, já está fazendo sucesso, que é a tríade da alta performance. Porque hoje as empresas, elas estão buscando profissionais talentosos. Estão em busca de talentos. Para isso estão os hunters, os headhunters aí no mercado. Então as empresas estão pagando até mais o salário para poder ter uma pessoa de uma performance muito diferenciada. Olá, voltamos. Eu parei um pouquinho para beber água, tá? O papo tá ótimo. Vamos dar continuidade com a Cris Duque, consultora e coach de carreiras. E agora ela vai explicar um pouco melhor sobre os seus programas, né, de treinamentos. Exatamente. Nosso papo tá muito bom. Muito obrigada a você que está nos assistindo. E eu tenho 2 projetos grandes. E um deles já foi para o mercado de trabalho, já vou contar daqui a pouquinho, mas os 2 projetos, eles tiveram como base uma pesquisa da PageGrupo, onde eles entrevistaram líderes empresariais na América Latina e 60% dos entrevistados, a capacidade do trabalho em equipe e a inteligência emocional são as principais habilidades mais procuradas, né, pelas empresas hoje. Eu não pesquisei tanto quanto você, porque não é a minha área, mas eu também já li várias coisas nesse sentido. E daí nós começamos a pesquisar também quais eram as dores, quais eram os gaps dessas empresas, porque durante essa pandemia desestabilizou essa questão do home office, trabalho presencial, então as empresas tiveram que se readaptar, né, a esse momento. E então foi feito esse trabalho de pesquisa e baseado nisso, a tríade da alta performance, ela foi construída para trazer uma performance de um nível mais elevado desses profissionais pela tríade. O que é a tríade? Juntando os fatores da congruência, da organização e da transformação. Eu tenho um parceiro, consultor, que trabalha comigo. Nós fizemos a tríade acontecer num condomínio gigantesco aqui do bairro que eu moro. E esse condomínio estava com um problema na comunicação. Haviam muitos conflitos, ruídos internos entre os profissionais que trabalham dentro desse condomínio, recepção, supervisão, até mesmo os porteiros. Então nós fizemos todo um trabalho customizado, porque apesar de existir todo esse projeto já construído, nós customizamos ele para que essa aplicabilidade seja muito eficaz dentro das dores do cliente. Sim. Então, nós fizemos esse trabalho dentro de um condomínio muito grande aqui da região e o resultado foi excelente, porque hoje, todas as vezes que eu entro, porque eu conheço pessoas que moram nesse condomínio, a forma de tratamento e de recepção que eles fazem e até pela agilidade de todas as portarias, que são várias, da presença deles e na comunicação deles, é muito engraçado porque eles conseguiram levar com eles o aprendizado e levar essa performance diferenciada dentro do dia a dia deles. Então foi fantástico. Isso foi o quê? Um treinamento que você fez lá dentro? Sim. Explica pra gente. Então, a tríade é um treinamento. Sim. Né? Nesse caso, nós levamos 2 semanas seguidas de treinamento com eles, 4 horas durante quinta e sexta-feira. Então nós ficamos lá durante 4 horas com um grupo, 4 horas com outro grupo, porque eram 32 profissionais
participando desse treinamento. Então nós, no total, foram 16 horas feitas por eles, participado por eles, e eles tiveram até uma certificação. Sim. Alguns até, com essa certificação, conseguiram até se promover dentro do próprio condomínio. Muito bom, muito bom. E olha que bacana isso, né? Aquele profissional que já está ali, que conhece a história, né? do condomínio, no caso, que tem toda uma vivência, uma experiência, ele se aprimora, ele fortalece, ele se capacita e aí ele consegue uma promoção. E o empresário, né, ele não quer demitir o funcionário. Ele quer que esse funcionário, que esse colaborador tenha uma ascensão, né? E aí esse treinamento possibilitou não só a melhora no patamar que eles estavam, mas até alguns se destacaram e conseguiram uma promoção. É isso que aconteceu? Exatamente. Sim. Então, todos eles, comentário geral, puxa, nunca investiram com treinamentos aqui dentro do condomínio. Então, eles se sentiram importantes, eles se sentiram valorizados. Sim. Essa é uma questão muito relevante para a vida de um empresário. Porque muitas vezes o empresário acha que tá dando tudo certo, tá mais ou menos, eu resolvo aqui, eu resolvo ali, e vai ficando na zona de conforto. Enquanto que aquele empresário que percebe as dificuldades, os conflitos e a solução dos problemas não chega, ele vai investir em treinamento, porque os profissionais são competentes ali, mas que estão precisando de uma motivação, de um impulsionamento, de uma valorização, né? Então isso tudo faz parte daquele que realmente acredita na sua equipe. E houve lá, você teve um feedback, se aumentou a produtividade, tudo isso? O que nós fazemos? Após o treinamento, nós fazemos uma avaliação, primeiro com quem participou do treinamento. Sim. E depois com o gestor, com o empresário, ou no caso do condomínio, o síndico, que nos contratou para passar a avaliação dele diante dos resultados, né, dessa comunicação que havia ruídos e que agora não há ruídos. Eles trabalham com técnicas que eles chegam a falar, olha, eu estou usando essa técnica tal. Que aprenderam com você. Que aprenderam no treinamento. Então foi tão sensacional que esse síndico já nos indicou para outros trabalhos. E trabalhos grandes. Então é aquela questão, né, de um indicar o outro. E o segundo projeto que eu tenho, esse é um team building. O que é team building, para quem não sabe? Que é team building? É a construção de times. A tríade da performance, ela trabalha a congruência, que é você entender o seu perfil comportamental com o perfil da função que você está exercendo na empresa. Então a congruência basicamente é isso. A organização, que é o segundo ponto da tríade, ela vai trazer todo um mindset de crescimento, você aprender a trabalhar os dois hemisférios do cérebro, né? Atuando com a sua inteligência emocional, é a hora que você tem que trabalhar o racional. Então, a organização tem esse conteúdo e essa prática. E a transformação é você fazer uma autoavaliação, gerar um plano de ação para você se reprogramar, ressignificar, né? Aquilo tudo que você já fazia, mas de forma melhor. Então essa é a tríade da performance. O team building é você levar todos os fundamentos, né, de um profissional, de uma liderança ou de um colaborador para a prática, porque é através de jogos que o team building traz o treinamento. Porque a melhor forma, Luni, da gente aprender na vida é vivendo aquela experiência. Sim. Então a gente faz todo um momento, né, de contextualização, falando sobre liderança,
falando sobre colaboradores. A própria palavra colaboradores significa pessoas que contribuem, que colaboram, né, dentro dos projetos trazidos pelo líder, né, diante do objetivo da empresa. E aí, como é que a tríade, o team building se desenvolve? Tem 4 Cs. É a clareza, é a convergência, é a constância e a consistência. O que significa isso? Em cada jogo desafiado por nós, aquela empresa que está participando, com seus líderes e com os seus colaboradores, nós trazemos jogos que trazem a experiência da clareza, do propósito daquela empresa, todo um alinhamento, tudo muito claro, né? De onde a empresa quer chegar. Nós temos a convergência, porque a partir do momento que você tem essa clareza, todos os seus colaboradores têm esse objetivo claro, esse resultado que a empresa quer obter bem claro. Essa convergência é fazer com que todos, né, nas suas colaborações, nas suas participações, levem a empresa de forma convergente a alcançar aquele resultado. A constância tem muito a ver com a melhoria contínua. É o estudo, é a técnica, é o desenvolvimento do profissional na fórmula do chá, em todos os sentidos. A empresa está ali, né, acreditando e investindo nesse profissional. E a consistência é que com todo essa clareza, toda essa convergência, essa constância, ele passa a ter um domínio, ele passa a ter um talento dele ali, construído por ele, né, com os recursos, isso também é muito importante, os recursos que a empresa traz para ele, para que ele possa realmente se tornar um profissional bastante talentoso, de alta performance, para poder estar ali trazendo resultados fantásticos para essa empresa. E esse team building, você falou que são jogos, né? E também a duração dele, como é? Então, como é que funciona? É um dia inteiro de imersão. Temos até a possibilidade, caso a empresa queira sair, né, do seu ambiente de trabalho e participar desse team building em algum hotel, no final de semana, nós podemos fazer em 2 dias. Mas um dia a gente consegue trazer toda essa vivência, porque ela é impactante. Sim. Tá? Ela é impactante e é muito importante estar o líder com a sua equipe para que todos possam perceber ali na hora do jogo o que tá bom, o que não está, o que as fichas vão caindo, né? E é na hora do desafio que você fica nervoso, que você fica afobado, que você fica ansioso, né? Que o seu emocional, se você não tiver o controle, né, ele te abala. Então você percebe ali nesses jogos a importância da resiliência, da proatividade, da prevenção, você prevenir para não cair no erro. Então isso tudo você vai vivenciando nos jogos. Todo final de jogo nós fazemos uma avaliação. Não posso contar os segredos, mas existe uma avaliação para que cada um se autoavalie, né? Para sair desse treinamento com aquela questão, puxa, eu estou excelente aqui, o feedback mesmo ele está dando para ele mesmo. Eu estou precisando melhorar aqui, isso aqui não tá legal, eu tenho que me desfazer desse comportamento que muitas vezes são os nossos sabotadores, né, que afloram, aí vem o medo, aí vem aquela insegurança, né, e aí você começa a perceber que você precisa trabalhar melhor essas questões e as fichas caem e com certeza depois desse momento a empresa ela vai ganhar
uma agilidade, uma velocidade, vai enxugar o caminho, sabe? Gastar energia e o seu tempo naquilo que realmente precisa ser feito. Aqui, assistindo essa sua aula maravilhosa, tem com certeza alguém que ainda não montou sua equipe e está nesse curso, né, que são os 7 pilares do sucesso na estética, e que vai montar ainda a sua equipe. E aí, você acha que esses treinamentos, um ou outro, como ele pode se beneficiar disso? E queria que você reforçasse a importância de formação de uma boa equipe para o sucesso. Nesse caso aqui, são os 7 pilares do sucesso na estética, mas eu gostaria então que você focasse muito nisso e falasse para quem está começando agora, como que faz para ter uma equipe maravilhosa, a equipe dos sonhos. Existem culturas muito diferentes de uma empresa para outra. E mesmo a empresa nova já tem essa cultura? Não, ela não tem. Então, o primeiro passo é você criar uma cultura, porque é ela que vai nortear todos os passos estratégicos, porque a empresa precisa de estratégia, precisa de escalabilidade para crescer. Então, é importantíssimo que essa empresa ela tenha uma cultura muito forte e que ela seja clara para todos aqueles que fizerem parte dessa empresa. Uma pessoa que está abrindo agora, a empresa agora, né, de harmonização, seja um biomédico, um enfermeiro, explica um pouquinho assim, melhor, para que a pessoa entenda o que é ter uma cultura, como ela vai estabelecer uma cultura se ela entrou agora no ramo. Não sei se você consegue dar um exemplo, eu sei que isso é muito pessoal, né? Cada empresa tem a sua, mas é só para esclarecer um pouco, porque talvez esses termos sejam novos para essa pessoa. Então, a cultura nova, né? É muito difícil você hoje ser empresário. Hoje sempre foi, né? Mas não é impossível. A Netflix buscou a Blockbuster para ser parceira dela e não conseguiu. A Blockbuster fechou a porta para a Netflix. Não houve essa parceria. Mas a Netflix não desistiu. E na vida de um empresário que está começando, né? Eu trago aqui o exemplo das fases da Lua, que a consultora amiga minha, Elis Ferraz, sempre fala, né? Tem a lua nova, né? Tem a lua crescente, tem a lua minguante, tem a lua cheia, aí vem a lua cheia, depois vem a minguante. Na minguante, aquele empresário já tá desmilinguido, não tá conseguindo, tá batendo cabeça, e aí a gente tem uma hora que a gente desacredita. Puxa, será que não vai dar certo? Será que eu tô no caminho errado? Calma, né? Porque a lua vai nascer de novo. A lua nova vem outra vez. Então, o que precisa é perseverança, é construir essa cultura bem forte, é acreditar no seu potencial e não só acreditar, é ter potencial dentro daquilo que você está construindo. Você precisa ter o conhecimento, deter desse conhecimento, ter todos os insumos, os recursos, ter uma infraestrutura, né? Tudo para que não só as pessoas, mas que também o ambiente seja propício para os futuros clientes. E o mais importante, que é assim, aquela gotinha, né, da sabedoria dentro de uma empresa, é você entender o que é que o seu cliente quer, o que é que o seu cliente precisa, e não você, no achismo, preparar, né, projetos, ações, sem antes saber o que ele quer e fazer por você. Porque as pessoas pensam de forma diferente. Até eu costumo muito falar nos meus cursos, na minha live, nunca é sobre mim.
Não é sobre o que eu quero, o que eu penso. É sobre o que o meu cliente quer, almeja e necessita. Nunca é sobre mim. Quando eu faço um story caminhando, não é para falar que eu tô caminhando, é para motivar quem não caminha. Não é sobre mim. Quando eu falo, boto um story ou um feed de uma boca bonita, não é para falar que eu fiz aquela boca bonita, é para demonstrar como o cliente está feliz com aquela boca bonita. Então assim, nunca é sobre o empresário. O empresário não faz uma empresa para ele. Ele faz uma empresa para distribuir o conhecimento, os produtos, os serviços para o maior número de pessoas e para um público selecionado, aí a importância de conhecer o avatar, e para entregar, não é para consumir, é para entregar esse produto, esse serviço para grupo de pessoas que queiram utilizar esse tipo de serviço. Nunca é sobre o empresário, né? De certa forma você está mostrando o resultado do seu trabalho, né? Tudo aquilo que você fez e alcançou diante do que o teu cliente estava ali precisando. Então é esse resultado. E isso vai passar o quê? Vai passar segurança e vai passar justamente o que eu falo sempre, a importância de enxergar o outro. Empatia. Empatia. Nunca nós teremos sucesso, né? Assim, você citou aí algumas empresas, mas a gente vê as grandes empresas, elas até começaram pequeno, mas o objetivo era o quê? Era oferecer um serviço de qualidade para um determinado grupo de clientes. E aí aquilo cresceu, a gente pode falar aí de multinacionais, não vou citar o nome, mas que cresceu, mas com esse fundamento. Não é para eu vou montar uma clínica, um instituto assim, porque eu quero assim. Não. Você tem que saber se o teu público, se há público para aquela forma que você pretende empreender, não é isso? Exatamente, esse teu público, por isso que é bom sempre fazer pesquisas. Sim. Ou estudar sobre as pesquisas que estão sendo feitas no mercado de trabalho. Sim. E voltando àquela questão da Netflix, né, que ela procurou a Blockbuster justamente para fazer uma parceria e a Blockbuster não aceitou, olha só como é que as coisas mudaram, né? Completamente. A Blockbuster fechou, a Netflix está fazendo um sucesso incrível. Sim. Ela tem uma cultura diferenciada. Eles têm dentro da empresa uma cultura que eles valorizam demais o profissional. Eles contratam talentos e eles pagam muito bem, se eu não me engano, 30% acima do valor do mercado. Sim. E eles fazem questão de dar autonomia e liberdade para o profissional que lá trabalha, até de acordo com as férias que ele tira, com os compromissos que ele tem, mas realizando. Sim. Né? Porque o resultado precisa chegar. Isso é um conceito novo, né? Conceito novo, arriscado. Né? Eu também costumo fazer assim lá na empresa. Eu quero o resultado. Se, claro, dentro de um contexto, vai sair um pouco mais cedo, não vai tirar a hora de almoço, porque vai fazer alguma outra atividade particular da pessoa. Eu também procuro deixar bem à vontade, eu quero a tarefa pronta, né? Então, assim, eu acho que isso é um conceito, inclusive depois de uma pandemia, né, onde as pessoas ficaram trabalhando em casa, em home office, voltou essa necessidade dessa liberdade, né? E eu acho que o profissional ele trabalha bem melhor assim, com essa liberdade, com essa autonomia, claro, sabendo das suas responsabilidades. E o bacana que eu vejo, como eu te falei, que a cultura, né, é muito diferente de uma empresa para outra. Não significa que a Netflix esteja tendo sucesso hoje com a cultura que ela tem, porque serve para ela, mas pode não servir para outro nicho de mercado. Então, que cada um entenda, tenha percepção, tenha estudos, pesquisas, para poder construir uma cultura, né, trazendo a sua visão, a sua missão, os valores que vão servir de alicerce, né, os princípios básicos dessa empresa, para que tudo isso seja sucesso. Cris, eu quero agradecer muito a você
por toda essa aula, por toda essa explicação. Você é uma querida, você ajudou muito a minha empresa e sei de casos que você já ajudou inúmeras empresas, né? Desde empresas grandes, pequenas, iniciando. Executivos. Sim, então assim, eu quero agradecer muito e eu desejo imensamente que você tenha absorvido cada detalhezinho dessa aula, cada detalhe, cada minúcia. E como a aula vai ficar aqui, né, no nosso portal, reveja, esclareça dúvidas e tudo isso, e o nosso suporte com certeza vai te ajudar se você tiver alguma dúvida mais específica, tá bom? Eu estou à disposição de você e de você que nos assistiu, e me busca lá. O meu endereço é @crisduque.coach no Instagram. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada a você.